bichinhos, eu sou a Emma e hoje a gente vai falar de algo bem importante. A gente vai falar sobre TDAH. Bem, eu suponho que você já saiba o que é TDAH, então eu não vou dar uma super mega explicação. Então eu só vou falar que TDAH significa transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. E hoje eu vou falar algumas coisas que eu passo sendo uma pessoa com esse transtorno. Bem, para começar, vamos falar sobre minha maior dificuldade, que é prestar atenção, especialmente na escola. Eu tenho muita dificuldade de só ficar parado e prestar atenção na aula, especialmente quando é uma aula que eu tenho dificuldade com matemática. Eu já tentei de tudo para prestar atenção nessa aula, mas eu simplesmente não consigo. E também não ajuda nada o fato de eu ter estudado numa escola simplesmente horrível, que eu não aprendi nada e só me tratavam como um bebê. Sério, eu não tô brincando. Antigamente eu até que gostava daquela escola, mas hoje em dia eu me vejo da forma horrível que eles me tratavam. Os professores, principalmente a educadora principal, que acompanhava todas as aulas, me tratavam que nem uma criança de 6 anos, sendo que eu tinha 11, só porque eu era neurodivergente. Isso me fazia me sentir muito mal. Eu me achava uma idiota, uma burra que deveria ser tratada que nem uma criança. E outra coisa que me afeta muito é a depressão. E muita gente não sabe que a depressão está diretamente conectada com o TDAH. Eu não sou especialista, então não vou dar uma explicação muito boa, mas se você quiser pode pesquisar mais sobre. Mas até onde eu sei, o TDAH afeta a dopamina, que é o hormônio da felicidade. Ou seja, a falta de dopamina faz com que as pessoas com TDAH sejam mais prováveis a terem depressão. E isso me traz muita dificuldade no dia a dia. Até em coisas simples, como arrumar meu quarto, lavar a louça e em diante. Isso me deixa muito mal, especialmente nas coisas que eu sou boa e gosto de fazer. Agora eu vou dar um exemplo que realmente acontece comigo e me irrita muito. Bem, como muitos de vocês sabem, eu sou da bruxaria natural. Eu tenho muitas responsabilidades seguindo essa doutrina. E não me leve a mal, eu amo a bruxaria. Nunca largaria ela por nada. Mas por causa do TDAH e da depressão, eu tenho certas dificuldades. Coisas como cuidar das minhas plantas, ler livros sobre e até fazer oferendas para deusas ou deuses. E isso me deixa realmente muito mal. Eu fico muito triste em não ter forças para fazer isso. E outra coisa que eu tenho muita dificuldade de fazer às vezes é minha série. Pra quem não sabe, também eu sou criadora de uma série chamada Bruxaria Natural, também porque eu não tenho muita criatividade. E às vezes eu tenho um tipo de burnout onde eu não consigo fazer nada. Eu não consigo animar, não consigo desenhar, não consigo fazer simplesmente nada. E isso me deixa muito agoniada, porque eu tenho que trabalhar nisso. É meu sonho trabalhar nisso, é a única coisa que eu sou boa. E outra coisa que muita gente com TDAH tem é hiperfoco. E muita gente acha que hiperfoco é só coisa do espectro TEA, mas não. Pessoas com TDAH também têm hiperfoco, só que de jeito diferente, mas ainda bem pesado. Bem, enquanto as pessoas do espectro autista têm hiperfocos prolongados e fixos, pessoas com TDAH têm ondas de hiperfocos, o que significa que as pessoas com TDAH têm hiperfocos curtos e variados. E eu sou exemplo perfeito disso. O tanto de hiperfoco que eu já tive, vocês não têm noção. Foi hiperfoco em Casa Coruja, em creepypasta, em Yandere, em animação indie, em um monte de coisa. Mas um dos hiperfocos mais intensos que eu já tive foi em The House. Sério, eu era apaixonada nessa série. Em todo lugar que eu ia, que tinha uma pessoa da minha idade, eu tentava falar sobre The House. Mas eu ficava triste porque ninguém conhecia. Eu fiquei ainda mais triste quando a série foi cancelada. Sério, eu tenho um ódio da Disney até hoje. E algo que eu acho que eu tive sorte é de ter sido diagnosticada bem cedo. Eu fui diagnosticada com TDAH com 9 anos. E na época eu nem sabia direito o que era isso. E eu sinceramente nem importava tanto, porque eu era bem nova e nem tinha coisa direita pra me preocupar além da escola. Mas pelo que eu me lembro, meus pais tinham ficado bem tristes com essa notícia. E eu não entendi o porquê. E falando neles, eu puxei o TDAH do meu pai. E sim, pra quem não sabe, o TDAH pode muito bem ser genético. E por muito tempo também se achava que meninas não podiam ter TDAH, porque as meninas sabem esconder esse transtorno melhor. E o TDAH funciona diferente em meninas e meninos. Então, enquanto os meninos têm mais chance de ter TDAH, que é a hiperatividade, as meninas têm mais chance de ter só TDA, que é a hiperatividade não física, mas mental. E outra coisa que me afeta muito, mas muito, é a falta de filtro. Desde pequeno eu sempre tive muita dificuldade de pensar antes de falar. Ou seja, eu só falava o que vinha na cabeça. Isso me gerou muito problema. Por causa disso, eu nunca tive amigos fixos. As pessoas até queriam ser minhas amigas, mas aí eu falava um monte de merda e as pessoas se afastavam. E eu simplesmente não sabia o porquê. Eu só não entendia.
dia. Até que começaram a me falar sobre e eu tentei melhorar isso. Hoje em dia eu me controlo muito melhor, mas às vezes eu ainda falo uma besteira ou outra. Mas foi basicamente isso. Muito obrigada por me assistir, mas agora eu tenho que ir. Tchau, tchau!